Uma das novas funcionalidades da versão Connect Edition Update 1 dos softwares de modelagem hidráulica da Bentley é a capacidade de podermos adicionar como mapa de fundo, o background layers, a camada do Bing Maps, que seria o carregamento online de mapas de fundo que podem ser vistas aéreas com fotos de satélite ou a visualização do arruamento. Então, a visão geral do procedimento a ser feito começa pela obtenção da chave de acesso ao uso do serviço do Bing Maps, passando depois para, para a questão do alinhamento da imagem com a rede de fundo. Esse alinhamento vai ser feito usando 3 pontos de amarração. Então, esses 3 pontos de amarração podem ser feitos de duas maneiras. Caso você esteja fazendo uma rede do zero, ou seja, você não vai importar nenhum desenho ou nenhum cadastro em GIS no seu modelo, ou seja, você vai fazer o traçado direto no AutoCAD ou no seu ArcCAD. Você escolhe 3 pontos de amarração, usando, por exemplo, o Google Earth. Então, esses pontos podem ser uma esquina, um hidrante, um ponto notável que você consiga enxergar no mapa. Então, com o Google Earth, você vai colocar esses 3 pontos usando aquelas taxinhas amarelas. Então, pegando esses 3 pontos, a gente vai pegar pelo Google Earth as coordenadas UTM desses 3 pontos. Usando esses 3 pontos, a gente consegue usar o Google Earth para também anotar, além das coordenadas UTM, as coordenadas em graus decimais respectivos de cada ponto. Para quê? Para que no final a gente faça a adição da camada do Bing Maps usando a ferramenta de plano de fundo, ou Background Layers, que vai pedir para os 3 pontos a coordenada UTM e a respectiva em graus decimais. Esse seria o passo a passo quando você vai fazer o traçado ainda no software. Aí, agora pensando na outra situação, quando você está fazendo a modelagem de uma rede que já tem um traçado feito, seja por importação de um CAD ou de um GIS, em vez de você escolher os pontos notáveis, você tem uma opção adicional, que seria de pegar 3 elementos de rede para você fazer o alinhamento. Então você pegaria, por exemplo, 3 PVs, lembrando que esses 3 pontos têm que ser bem distribuídos no seu desenho, não muito próximos um do outro. Aí você pega essas 3 coordenadas, usa o Google Earth para colocar dentro do software para converter para grau decimal e fazer o preenchimento. Então são duas formas de se fazer a mesma coisa. Então agora vamos ver o passo a passo de uma forma mais detalhada. Falando sobre a obtenção da chave do Bing Maps. Então o primeiro passo é você ter em mãos uma conta, seja do Outlook ou do Hotmail. Por quê? Porque o serviço do Bing Maps ele é feito utilizando uma conta desses dois domínios. Então, tendo esse e-mail, se não tiver, você pode criar um. Você acessa o portal do Bing Maps no site que está aqui no slide, bingmapsportal.com. E ao logar nesse site, tem um formulário para você preencher e criar a chave. Então, acessando esse site, vamos fazer o procedimento. Então, aqui a gente está no portal do Bing Maps. Vou clicar no Sign In para eu logar. Então, a gente vai usar aqui o e-mail do Hotmail. Hotmail. Se você não tiver, você pode clicar aqui para criar um. Então aqui estamos logados no portal. Então, para pegar a chave, você vem no My Account, My Keys. Então aqui a gente tem o gerenciamento das chaves.
Então, quando a gente abre o gerenciador de chaves, aqui no meu caso eu tenho já algumas chaves já criadas, né, que eu usei para outros fins. Se for a sua primeira vez, vai estar vazio. Então, para criar sua chave, você clica aqui na linha Click here to create a new key. Aí você escreve um nome, então, por exemplo, você pode escrever aqui Bentley Silver Cad. Aí você pode colocar aqui é facultativo, tá? Então não tem o asterisco vermelho, vou deixar em branco. Você pode no Key Type deixar como básico e no Application Type você pode colocar aqui na opção de desenvolvimento e teste. Estou clicando em criar. O site vai criar aqui essa chave, que é uma string. Então essa é a chave que a gente vai usar. Bom, então agora eu estou com com a minha chave em mãos e eu vou agora fazer a adição da camada do Bing Maps. Então eu vou usar aqui um procedimento que eu vou pegar três pontos notáveis e vou fazer a adição desses três pontos notáveis no Google Earth e através do Google Earth eu vou ter para esses três pontos notáveis as coordenadas em UTM e em graus decimais. Então eu tenho aqui, no caso, um modelo que eu tenho uma rede já modelada. Então eu teria também a opção de usar três elementos para fazer o alinhamento, mas eu vou demonstrar o uso de três pontos notáveis, pois abrange a situação que também você esteja usando o software para fazer o traçado de rede também. Bom, então eu vou acessar o Google Earth, vou dar um zoom aqui na região que eu estou trabalhando. Aí a gente vai usar a ferramenta de inserir essas tarraxinhas amarelas, que são os marcadores. Então eu vou adicionar aqui um marcador. Aí eu vou arrastar para um ponto notável. Então, o que eu costumo usar? Então, eu costumo usar cruzamento de rua, uma construção que tem algum ponto forte, como, por exemplo, tiver uma quadra por exemplo, aqui tem uma quadra de, de futebol, né? A gente pode usar o meio de campo da quadra para usar como ponto de alinhamento. Então eu vou arrastar, tendo cuidado de usar a ponta da tarraxa ou do percevejo no centro da quadra para não perder precisão. Então aqui a gente tem já as coordenadas em UTM. Então eu vou aqui colocar um nome. Então no meu caso esse aqui vou chamar de ponto 3. O nome da cidade, 3. Então eu tenho aqui o meu ponto 3. Ó, tá vendo que ele não está no centro, então eu posso vir aqui, editar ele e vou arrastar ele um pouquinho para a direita aqui. Pronto. Então eu já tenho aqui também mais dois pontos que eu fiz de uma forma similar. Veja que eles estão bem espaçados um do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coordenada desses três pontos e vou anotar. Então eu posso usar como um auxílio uma planilha. Então ponto 1 UTM em graus decimais. Tomando cuidado para ter
todas as casas decimais possíveis, né? Aí eu repito isso para os outros dois. Então depois, só para a gente fazer um pouco mais rápido, então eu vou vir agora, tendo preenchido as coordenadas em UTM dos três pontos, eu venho nas opções do Google Earth e peço para trocar para graus decimais. Então se eu voltar aqui no ponto 1, eu tenho aqui os graus decimais. Então eu vou copiar os graus decimais com o sinal de menos, tá? E sem o... não precisa copiar a unidade. Aí eu repito isso para os outros dois pontos. Bom, preenchendo os três pontos, vamos ter essa ordem. Então agora eu vou, com a ajuda dessa tabela, eu vou passar para o software e vou inserir esses três pontos. Então o que eu consigo fazer aqui? Então eu vou adicionar esses pontos notáveis usando um elemento do modelo. Então eu costumo usar, quando eu estou em modelagem de esgoto, um elemento avulso, que depois eu posso inativar, que é o TAP, seria o selim. Então eu vou colocar esse tipo de elemento só para me servir como um ponto notável. Se você tiver no Hammer ou no AutoCAD ou no AutoGens, você pode usar um outro elemento, por exemplo, o elemento Spot Elevation, que é um elemento de ponto cotado, então só para servir como um ponto de amarração. Então eu vou inserir um tap avulso aqui no meu modelo, certo? E pelas suas propriedades, eu vou pegar aqui as coordenadas que eu tirei do Google. Então eu vou colocar aqui no label, só para manter organizado, eu vou colocar o mesmo nome. Então ponto 1. Então eu vou copiar aqui essa coordenada no Y e a coordenada maior no Y. Então agora a gente tem a localização do ponto 1 aqui. Então esse aqui é o ponto 1. Então eu vou colocar aqui agora o ponto 2 e repito o processo. E agora o terceiro ponto. Então, para facilitar aqui a visualização dos pontos, posso vir na camada do elemento que eu usei, posso aumentar aqui a escala dele pela janela de propriedades e posso adicionar aqui também o tamanho do nome dele para ficar melhor, com mais visibilidade. Então, eu tenho aqui os três pontos. Então, agora que temos os três pontos, vamos agora adicionar a camada do Bing Maps. Então, aqui na ferramenta do Background Layers, que a gente tem de forma nativa já pregada aqui na interface. Caso você não tenha ela, você pode reabri-la no menu View, Backgrounds. Botão da direita na pastinha do Backgrounds, escolha a opção New Bing Maps. Na linha Bing Maps Key, a gente vai colar a chave que a gente capturou lá do site do portal do Bing Maps. Então você clica aqui nas reticências e cola aqui a sua chave. Aí aqui no Map Style a gente tem as opções de visualização, que a gente pode fazer a troca agora ou depois, tanto faz. Tem a opção de vista de imagem de satélite
pura ou com as anotações de ruas ou a vista de arruamento. Vamos usar a opção de 3 pontos de alinhamento e a gente vai usar os nossos 3 pontos para alinhar. Então a gente vai fazer assim, ó, vou começar pelo ponto 1. Então você vai vir aqui nas colunas X, Y, você vai ver que dentro das células tem as reticências. Então isso aqui vai servir para a gente selecionar o elemento. Então eu vou começar aqui pelo ponto 1, vou clicar nas reticências, tanto faz no X ou no Y. Vou vir aqui bem de perto e vou pegar certinho aqui no meio do elemento do ponto 1. Aí ele já preenche aqui o X e o Y. Aí eu vou vir aqui, vou ter aqui a latitude e longitude. Então a gente vai vir aqui no Excel que a gente copiou, a gente vai copiar os valores e colar aqui dentro. A gente vai colar e vai separar os dois valores com um ponto e vírgula. Lembrando de usar sempre o sinal de menos se houver. E usando o ponto e vírgula. E vou repetir agora para o ponto 2. Ponto e vírgula. E o ponto 3. Finalizado, clica OK e teremos de fundo de tela a imagem alinhada. Caso você queira trocar o estilo, no caso aqui eu estou vendo a imagem de satélite com o nome das ruas, você pode com o botão da direita aqui na camada criada, clicar no Edit e trocar o Map Style para outra opção que você quiser. Uma vez feito o serviço, você pode vir aqui no seu cenário e desativar esses 3 pontos notáveis, vindo aqui no menu Home, Active Topology, aí você seleciona os seus pontos e dá OK, ele some.